Graça e a paz de Cristo Jesus, aqui mais uma vez com vocês, está o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, mais uma vez com o nosso canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Se você considera este trabalho, se você considera todas essas mensagens e vídeos que estão nesse canal como abençoadoras para a sua vida e as demais, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Nossa proposta principal aqui é trazer mensagens, trazer informações acerca da fé reformada. Então a nossa base aqui é a fé reformada, desde o princípio do nosso trabalho, quando começamos a resumir as institutas da religião cristã de João Calvino. Foi desde o início, quando começamos esse canal, com este propósito. Claro que o projeto das institutas está um pouco parado, em virtude da minha falta de tempo, às vezes, principalmente coisas relacionadas à família, coisas relacionadas ao trabalho secular, coisas relacionadas ao trabalho eclesiástico. Aí muitas vezes eu não tenho conseguido assim conciliar esse tempo. E aí o tempo que eu tenho é para essas exposições bíblicas. Até já quase 2 semanas que eu não posto vídeos, né, dentro do canal. Mas estamos agora continuando com o capítulo 47 de Jeremias. E devemos assim concluir, no máximo, Deus nos permita, mais 5 semanas, concluímos assim aquilo que começamos no ano passado, com essas exposições no livro do profeta Jeremias. Que Deus assim continue nos ajudando. Vamos então, nesse momento, estar orando ao Senhor mais uma vez, se você considera esta mensagem abençoadora para a sua vida, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo e, tendo a oportunidade, você possa também comentar no nosso vídeo, tá bom? Comentar, os comentários estão abertos. Você comente e nesses comentários você pode fazer pedidos de oração. E nesses pedidos de oração estaremos assim orando pela sua vida. Colocaremos o seu nome no nosso caderno, né? No nosso caderno de oração, onde eu e minha esposa estaremos orando pela sua vida, ajudando você em oração, para que você cada vez mais tenha a experiência de uma fé renovada e também da fé de saber que não estás sozinho, mas estás com mais pessoas orando, intercedendo e refletindo assim o amor de Cristo na sua vida. Vamos então orar para que Deus esteja assim nos orientando em tudo. Nosso Deus e nosso amado Pai, teu Espírito Santo vem estar à frente nessa exposição da Escritura Sagrada. Porque, ó Deus, o objetivo principal do teu Espírito, Senhor, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E toda a mensagem tem o objetivo de edificar, de exortar e de consolar. Ajuda-nos, Senhor, para a tua glória, fazer tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, Jeremias 47. Nosso tema é a oportunidade de busca pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, a oportunidade de busca pela misericórdia de Deus é aquela que chama ao arrependimento. E aí eu quero definir misericórdia. Misericórdia é o amor de Deus revelado àqueles que não merecem nada e que antes estão no estado de miséria. Em primeiro lugar, miséria espiritual por conta do pecado. Em segundo lugar, pela própria miséria da alma, ou seja, a miséria do vazio no coração e de tantas outras coisas. Ou seja, é algo bem próximo à ideia de graça. Mas aqui nós podemos ver que é algo próprio de Deus agir em favor daquele que não merece nada. Vamos lá. Leitura. Palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta a respeito dos filisteus antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude. A cidade e os seus habitantes clamarão os homens. Todos os moradores da terra se lamentarão. Essa é uma mensagem em todo esse capítulo em que Deus se dirige a outros povos, além do povo de Judá e do povo de Israel.
Ele se dirigiu no capítulo anterior, que é o capítulo 46, aos egípcios. Agora se dirige a um dos maiores inimigos de Israel, que foram os filisteus. Chegamos na explicação. Os filisteus tinham sido um espinho na carne de Israel desde o tempo dos juízes. Esta profecia fala do juízo sobre este povo. Os versículos 1 e 2 podem ser assim explicados. Versículo 1. A data é incerta, mas muito provavelmente está associada às campanhas de Faraó Neco II no norte, que levaram à sua confrontação com o norte. Faraó Neco II foi um rei do Egito da 26ª dinastia, reinando aproximadamente entre 610 e 595 a.C. Ou seja, os filisteus já tinham sido, assim, nesse momento, devastados pelos egípcios, num primeiro momento. Versículo 2. Os babilônios, cuja rota de invasão via do norte, seu poder é comparado a um dilúvio, torrentes transbordantes. Como podemos ver no capítulo 46, versículos 7 a 8, Isaías 8, versículos 7 a 8 e Isaías 17, versículo 12. Então é importante termos em mente que quando se fala de norte, fala-se sempre nos babilônios. Assim como Deus fez com Israel e Judá, assim também chamou ao arrependimento os filisteus, ilustrando com a ideia de lamentação. Vamos à aplicação. Lamentação sempre envolve arrependimento. Como disse o autor de Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, quando olhamos para esse texto, podemos perceber o seguinte: que arrependimento e misericórdia caminham juntos. Arrependimento é algo que Deus nos dá para que enviemos a Ele. Ele, como resposta, nos dá a sua misericórdia. Resposta àquilo que Ele já nos deu anteriormente. O arrependimento é doutrina elementar do Evangelho. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 3. E aí temos a pergunta 87 do breve catecismo de Westminster. O que é arrependimento para a vida? E aí temos a resposta. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, ou seja, graça salvadora, é algo de Deus para o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados. Abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículos 37 e 38. Então, sempre a porta de entrada para a resposta de Deus é sempre o arrependimento, que é um dom da parte de Deus aos eleitos em Cristo Jesus que vivem em santidade. Em segundo lugar, a oportunidade de busca pela misericórdia de Deus é aquela que convoca para a verdadeira adoração. A oportunidade de busca pela misericórdia de Deus é aquela que convoca para a verdadeira adoração. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por se afrouxarem as suas mãos. Por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Caftor, da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzido a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vós vos retalhareis? Explicação. Estes versículos mostram a frustração da idolatria praticada pelos filisteus. Versículo 4 é entendido assim: Tiro e Sidom, cidades fenícias que não puderam ajudar os filisteus. Caftor aponta para a ilha de Creta, que foi o local de origem dos filisteus. Ou seja, os filisteus, diferentemente dos cananeus, em geral, os filisteus não eram semitas, e por não serem semitas, eles não praticavam
a circuncisão. Por isso eles eram chamados de incircuncisos. Trazendo para a realidade atual da geografia, os filisteus seriam europeus, por isso não tinham nada a ver com a cultura dos povos cananeus. Contudo, por causa do espírito de idolatria reinante, tanto no meio dos filisteus quanto no meio dos cananeus, eles se auxiliavam-se ou autoajudavam-se mutuamente. Mas nesse caso, não foi suficiente essas cidades fenícias ajudarem, ou seja, essas cidades cananeias de Tiro e Sidom não foram suficientes para ajudá-los no meio da destruição. O versículo 5 é entendido assim: calvície, raparem a cabeça durante tempos de luto. O ato de retalhar é típico dos adoradores de Baal, como está em 1º Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 28. Esse costume os filisteus acabaram também adotando. E nesse sentido, Deus contende contra estas práticas idólatras. Isso é fundamental, temos essa ideia em mente. Porque todas as vezes, quando o culto a Deus não é praticado segundo aquilo que ele próprio instruiu, Deus não aceita. Toda essa forma de um culto que não agrada a Deus é, na realidade, culto à personalidade humana, culto a objetos, culto a coisas. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, nesse sentido, o culto acaba se tornando um culto idólatra. Toda forma de culto que está fora daquilo que Deus prescreveu está fora. E aí vemos, agora na aplicação, Deus sempre ordena o modo que ele deve ser cultuado. E esse modo no Novo Testamento começa com o que Jesus diz. Em vista de que estamos no Novo Testamento, em vista de que estamos na dispensação da nova aliança do Novo Testamento, o pacto da graça ele se revela assim, na pessoa de Cristo. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, segundo o autor das Escrituras, segundo o Espírito Santo, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com espírito, ou seja, com toda a vida e em toda a verdade, conforme João 4, 23, 24. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. Então é muito importante isso. Qualquer elemento que é colocado de estranho no culto não é mais culto a Deus. É culto idolátrico, ou seja, coisas relacionadas a entretenimento, coisas relacionadas ao que está fora das prescrições do Novo Testamento, já não é um culto que agrada a Deus. Prosseguindo. Principalmente contra qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. E aí vem a instrução de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 e 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como os sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Olha só, Israel segundo a carne. Está falando do culto judaico. Ou seja, da antiga dispensação. Ou seja, da dispensação do Antigo Testamento. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então é algo muito importante aqui que eu quero frisar. Podemos e devemos respeitar as religiões de outras pessoas, seja qual for, matriz africana, seja religiões orientais, seja o que for. Mas não podemos esquecer de que eles não estão adorando verdadeiramente ao Senhor. Estão adorando a demônios. Quem são os demônios? São os servos de Satanás.
E Satanás é nada mais, nada menos do que um adversário da vontade de Deus. Mas ele, nesse sentido, não tem poder para enfrentar a Deus. Ele é o quê? É o servo rebelde de Deus, vive nas trevas, e em Deus não há treva nenhuma. E aí, nesse sentido, o que acontece? O que essas pessoas adoram? Demônios. E quando deixamos de praticar os princípios da adoração e serviço autêntico a Deus, estamos nos direcionando para oferecer um culto que não é aceito a Deus, por Deus, mas antes é um culto aceito pela idolatria. E tudo que envolve idolatria envolve adoração a demônios. Por isso, examinemos a nós mesmos naquilo que praticamos, naquilo que ouvimos, naquilo que estamos nos alimentando espiritualmente. Precisamos oferecer um culto que é verdadeiramente aceito por Deus. Terceiro lugar, a oportunidade de busca pela misericórdia de Deus é aquela que se submete ao senhorio divino. A oportunidade de busca pela misericórdia de Deus é aquela que se submete ao senhorio divino. Vejamos os versículos 6 e 7 do capítulo 47 de Jeremias. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. E aí temos a explicação. Os versículos 6 e 7 apontam para a soberania de Deus em usar exércitos humanos para punir a impiedade dos filisteus. Olhando para Isaías capítulo 10, versículos 5 e 15. Vamos à leitura de Isaías. Ai da Síria, cetro da minha ira, instrumento de Deus. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou seja, a Síria contra Deus? Ou presumirá a serra contra o que maneja? A Síria contra Deus, mais uma vez? Seria isso como se a vara brandisse os que levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Então, podemos perceber aqui, quem escapará da vontade de Deus? Não há escapatória. E aí entramos aqui a nossa aplicação. Todo e qualquer evento está sob o controle de Deus. Mesmo os ímpios acabam tendo que submeter aos desígnios de Deus, tal como Satanás. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2, versículos 3 ao 6. Então podemos perceber aqui que por mais que Jó viesse a sofrer, estava tudo dentro do decreto de Deus. Responsabilidade dos que fizeram mal com Jó, mas nunca a responsabilidade de Deus. Nesse sentido, mesmo Satanás querendo tentar algo contra alguém, contra um servo de Deus, só pode fazer se houver permissão de Deus. E aí é que entra o ponto principal nisso: os decretos de Deus. Os decretos de Deus, eles são ativos naquilo que se refere à boa e perfeita vontade de Deus no desejo do seu coração, no coração de Deus. E são permissivos no sentido do mal, da prática do mal. E aí, nesse sentido da prática do mal, é algo que é totalmente responsabilidade das criaturas e não do próprio Deus. Porque nesse sentido, Deus é justo, santo, bom, perfeito e nele não há treva nenhuma. Então é importante termos isso em mente. É uma coisa que pelagianos, arminianos, humanistas, aqueles que não aceitam que Deus tem de fato, verdadeiramente o controle de todas as coisas, mas antes querem trazer o evangelho colorido, querem trazer um falso evangelho de que Deus só é amor, de que Deus não é justiça, e de que Deus não tem controle de nada, mas antes ele quer que o ser humano se esforce pelas suas próprias forças a alcançar a salvação, não aceitam que Deus tem o pleno e controle soberano sobre todas as coisas. Mas aqui,
Nós não procuramos explicações humanas para nada. Nós procuramos apenas anunciar, pregar aquilo que é revelado nas Escrituras. Nada mais. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Estão todos contados. Não tem mais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Lucas 12, versículo 7. Então Deus, por mais que utilize meios secundários, tudo está sob o seu controle para que o quê? Para que chegue ao fim desejado para a glória de Deus. A salvação dos eleitos e a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma palavra que é bem lembrada acerca de todo o povo de Deus, acerca das coisas que acontecem na nossa vida. Sejam coisas boas, sejam coisas más. No final das contas, tudo coopera, tudo contribui para o nosso próprio bem. E aí, como vamos ver em Romanos 12, versículos de número 2, para que experimentemos, transformemos a nossa mente para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sempre isso na nossa mente. E aí chegamos à conclusão. Compreenda que o Senhor sempre trabalha no coração do ser humano para gerar arrependimento. Sinta que o arrependimento é a certeza do Deus misericordioso abençoar sua vida. E pratique a submissão a Deus, submetendo-se às instruções de sua palavra, não importando as circunstâncias. Vamos assim à nossa oração final e bênção. Quero lembrar aqui que se você deseja a oração da nossa parte, comente, escreva nos nossos comentários, compartilhe e estaremos colocando seu nome no nosso caderno de oração. E uma coisa muito importante aqui, isso eu quero deixar bem claro aqui. Nós não monetizamos o nosso canal não é monetizado. Segundo, não temos patrocinadores. Terceiro, não solicito contribuições de Apoia-se, não solicito contribuições de Pix e nem de conta. Então, o que acontece? De graça dai, de graça o que recebeste. Ou seja, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, a mensagem completa, ela é isso. Porque recebemos de graça. Um dia eu recebi de graça, quando eu tinha, já desde criança, eu recebi de graça. Desde meus 9, 10 anos, quando eu tive contato com a Bíblia. E o que acontece? E de graça recebi até meus 17 anos. De graça recebi. E continuo recebendo até hoje, de graça. Recebo de graça porque é a misericórdia de Deus. Mesmo quando eu compro algum material, alguma coisa, algum livro teológico, alguma coisa que contribua, seja para o meu trabalho secular, seja para o meu trabalho diretamente para a obra de Deus, tudo isso é graça de Deus. Então, da mesma forma, eu oferto a Deus esses vídeos, eu oferto a Deus para que alcance o maior número de pessoas no mundo lusófono, ou seja, no mundo de língua e fala portuguesa. Você tem acesso a isso. E simplesmente apresentar a palavra de Deus para você, sem enrolação, desculpa a expressão de eu usar aqui, sem barganha, ou seja, sem nada com a ideia de ser mercenário, de ser ganhador de dinheiro fácil, de falar que você tem que fazer o sacrifício para ser abençoado. Não. Deus, quando quer te abençoar, Ele vai te abençoar não importando a circunstância. O que você precisa só fazer é arrepender-se dos seus pecados, sair de uma vida de lama, sair da hipocrisia, da mentira, do adultério, da falsidade, sair de uma vida de ganância, sair de uma vida de inveja, de vaidade, sair de uma vida que desagrada a Deus. Sair do orgulho. Sair da soberba. Sair da falta de amor, da falta de perdão. Sair de uma vida em que você vai chegar e fica dizendo que eu sou bom demais, eu sou bonzinho demais, eu não mereço isso que estou passando. Na realidade, nós não merecemos nada. Então, nesse momento, tem que entender que cada um de nós precisa de oração e de intercessão. Então, se você quiser, você pode
assim, deixar seu nome conosco, estaremos orando pela sua vida. Nada mais. Isso é de graça. Nada mais. E saiba que Deus, pela sua graça e misericórdia, devido o tempo, que é um tempo que eu não posso dizer se é ontem, se é hoje ou se é amanhã, mas que vai acontecer, vai acontecer. Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos. Então, no nosso caderno de oração, a gente sempre tem mencionado os enfermos, a gente tem colocado aqui os nossos irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, a gente tem colocado aqui nossos amigos, os irmãos também da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, temos colocado também os nossos irmãos da Congregação Batista Memorial de Olinda, temos colocado aqui também agora o Presbitério de Mesquita, temos colocado também o Presbitério de Nilópolis, temos colocado a Igreja Presbiteriana de Chatuba, temos colocado a Igreja Presbiteriana em Mesquita. Ambas igrejas, essas de Mesquita e de Chatuba, são do Presbitério Mesquita. Temos assim orado. Tá? Você coloque também seu nome, se você desejar, no nosso caderno de oração. Nos comentários você pode colocar, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento, então. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, ó Pai, de estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, nos ensinou a termos assim a oportunidade de demonstrarmos arrependimento, de demonstrarmos uma verdadeira adoração, de nos submetermos, Senhor, ao Seu senhorio, ó Deus. Porque isso é a Tua misericórdia atuando em nós. Então, nesse momento, Senhor, visita os enfermos pelos quais temos orado. Faz uma grande obra na vida deles. Visita os irmãos, Senhor, que necessitam, ó Pai, de uma resposta de Ti, uma palavra de esperança, uma vitória no sentido, Senhor, de receberem refrigério, de terem portas abertas, de receberem cura da Tua parte. Aqueles que precisam de cura, Senhor, sejam restaurados, Senhor. Cura da alma, cura do corpo. Faz uma grande obra nessas vidas, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Aqueles que precisam, Senhor, ter a certeza do perdão. Reaviva a fé nessas vidas para terem a certeza do teu perdão. E assim, Senhor, se verem livres dos vários problemas da sua alma, principalmente aqueles que estão ansiosos. Aos ansiosos, Senhor, desperta neles arrependimento, porque a ansiedade, na verdade, se chama incredulidade. Ó Deus, a tua palavra nos revela, não andeis ansiosos, isso é um mandamento. Então a ansiedade, ó Deus, é uma quebra do mandamento de termos fé na tua presença. Então, ó Pai, trabalhe em cada um para que essa ansiedade, Senhor, seja jogada por terra. E tantos outros pecados sejam jogados por terra, Senhor. Pecados, Senhor, relacionados ao primeiro mandamento, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto, ao sétimo, ao oitavo, ao nono, ao 10º mandamento. Ó Deus, traz essa libertação. E aos familiares, Senhor, de cada um que ainda não tem a Ti como Senhor e Salvador, desperta nele, Senhor, arrependimento e fé no Salvador. Aqueles que estão com vícios sejam libertos para a Tua honra e para a Tua glória. Faz a Tua obra, Senhor, porque Tu és justo, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Assim te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, porque a Tua palavra nos revela. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Então confiamos em Ti, Senhor. Assim te louvamos e te agradecemos, Senhor. Ó Deus, continua abençoando a cada família. Abençoa a minha família. Abençoa todas as famílias aqui envolvidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, antes de encerrarmos, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Escreva nos comentários. Escreva nele.
Se tem pedido de oração, coloque nele e dê a resposta para saber se essa mensagem tem abençoado a sua vida. Tá bom? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim, todos nós dizemos juntos. Amém.